Olá, cursista da temática do engajamento para aprendizagem no grupo de estudos Formadores em Ação, na segunda jornada de 2024. Aqui quem fala é Rafael, sou técnico pedagógico do grupo de estudos Formadores em Ação, aqui na Secretaria de Educação. E a ideia desse vídeo é falar sobre a entrega do relato de implementação, que deve acontecer até 30 de agosto, e o relato ele é um dos instrumentos de avaliação da segunda jornada. Lembrando que a certificação está condicionada a uma frequência mínima no grupo de estudos de 75%, bem como a entrega do relato de implementação e, no caso da temática do engajamento, o portfólio de formação. Então, para acessar o relato de implementação, você vai até o Google Sala de Aula e vai na turma em que você é cursista do GE, dentro da temática do engajamento. Então, aqui eu vou entrar na turma que estou como cursista do GE, na temática de engajamento. Vou no campo Atividades. Dentro deste campo, nós temos os materiais, os roteiros de formação, as gravações e também temos um tópico, temos um tema chamado de Atividades Avaliativas Jornada 2, ou instrumentos de avaliação da jornada 2, ou atividades avaliadas. E a ideia é que neste tópico nós vamos ter duas abas. Uma aba referente ao portfólio de formação e uma aba referente à atividade 2, relato de implementação. Então, clicando aqui sobre atividade avaliada 2, relato de implementação, nós vamos aqui para o campo conferir instruções. Dentro de conferir instruções, nós temos toda a explicação do que é o relato de implementação, como que ele se configura dentro do grupo de estudos Formadores em Ação, e aqui nós temos as rubricas de correção deste relato de implementação. Cada um dos cursistas da temática do engajamento já tem anexado dentro da sala de aula o documento do relato de implementação. Pode ser que, em uma situação ou outra, o cursista ele tenha ficado sem esse documento, sem esse anexo, mas ele já deve ter obtido orientações do seu formador para criar uma cópia desse documento e para realizar a entrega dessa cópia, no caso desses cursistas, que na verdade são uma minoria, pois a maioria recebeu o seu anexo dentro do Google Sala de Aula, estes cursistas em específico vão criar essa cópia, pegar esse link do documento e vão adicionar o link desse documento ou via Google Drive ou vão copiar o link e adicionar aqui para realizar a entrega. Mas como eu falei, são situações específicas que se configuram com a minoria dos cursistas. A grande maioria dos cursistas receberam o seu anexo dentro do Google Sala de Aula e aqui, para acessar este documento, aqui onde diz seus trabalhos, nós clicamos sobre o anexo, sobre a cópia que cada um de nós recebeu. E nós vamos ter então aqui o relato de implementação. Os primeiros slides, o slide de número 1, 2, 3, 4 e o slide de número 5, que já é a capa do relato. Então, do slide de número 1 ao slide de número 4, nós temos uma tarja que diz: para a entrega do relato, retire esse slide. Então, você pode deletar esse slide. Aqui, por exemplo, nós temos uma explicação do que é o relato de implementação, mas também tem a indicação de que pode ser retirado esse slide para entrega. Aqui se fala sobre as rubricas, esse slide também pode ser tirado, e aqui se fala sobre a formatação para a entrega do relato. Esse slide também pode ser tirado. Então, começamos o preenchimento do relato de implementação, e aqui, para a entrega, temos uma capa, relato de implementação, engajamento para aprendizagem, jornada 2 de 2024. O próximo slide, ele se configura como dados de identificação. Então, é só clicar sobre a tabela e preencher com os seus dados. Aqui estou colocando meu nome como exemplo. Na sequência, o próximo slide ele fala da organização pedagógica. Então, aqui você vai dizer, descrever
você apaga esse texto entre colchetes e aqui você vai descrever quais foram os objetivos de aprendizagem pretendidos com a implementação que você efetivou. Então, aqui, por exemplo, os objetivos de aprendizagem, e aí você discorre sobre quais foram esses objetivos, e dentro da organização pedagógica, você também vai colocar quais foram as estratégias ou abordagens de ensino e aprendizagem vistas nos roteiros de formação que você utilizou na sua implementação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui as estratégias de ensino e aprendizagem que efetivei foram. Aqui você vai dizer quais foram as estratégias escolhidas por você para promover o engajamento e melhoria da aprendizagem. No próximo slide do relato de implementação, nós também temos uma caixa de texto para colocar a descrição. Esse texto entre colchetes você também pode apagar e fazer a descrição de como aconteceu a sua implementação. Então, a implementação ocorreu no colégio estadual e aqui você vai fazer toda a descrição da sua implementação. O próximo slide, evidências. Você vai trazer materiais, descrições, imagens, áudios, podcasts sobre a implementação. É importante que as evidências mostrem o protagonismo do estudante. E aqui você também vai apagar esse texto entre colchetes. E como as evidências elas se configuram muitas vezes como imagens ou vídeos, duas formas para que você possa trazer essas evidências no seu relato de implementação. Então, você vai aqui em inserir. Se essas fotos estiverem, por exemplo, no seu computador, você vai em fazer upload do computador. E aí vai abrir uma caixa para que você procure por essa foto dentro do seu computador. E aí você faz o upload e essa foto será anexada aqui no relato de implementação. Se esse vídeo estiver no seu Google Drive, você também tem aqui a opção inserir imagem Google Drive, certo? Então, clicando aqui, você vai procurar dentro do seu Google Drive essa foto, essa imagem. E vídeo, você vai aqui em inserir vídeo. E aí, esse vídeo, você pode ter subido ele no YouTube ou colocado ele no seu Google Drive para que você possa, então, anexá-lo aqui dentro do seu relato de implementação. Depois das evidências, nós temos aqui depoimentos, que podem ser também podcasts, áudios ou até um texto escrito sobre a visão dos estudantes de como aconteceu essa implementação, ou também um depoimento de algum agente da escola que verificou, que viu a sua implementação. Aqui você vai descrever os resultados alcançados, apagando essa caixa de texto e fazendo o seu parágrafo, o seu texto, a sua escrita. Na sequência, o feedback da observação. Então, vamos supor que o pedagogo ou o diretor da escola, ou no caso da equipe gestora, algum professor traga alguma observação, algum feedback da sua implementação, você também pode anexar aqui esse feedback, sendo que ele é opcional dentro do relato de implementação. Aqui, reflexão final, você vai trazer uma análise sobre o impacto da prática do trabalho realizado no GE na sua prática pedagógica. E aqui nós temos um slide bem importante que diz respeito à apresentação dentro do grupo de estudos. Cada cursista tem 5 minutos para fazer a sua apresentação dentro das reuniões de feedback e compartilhamento na jornada 2. Para que essa apresentação ela seja mais efetiva, nós temos aqui no relato 2 slides que dizem respeito à síntese do relato de implementação. Então, aqui você vai utilizar este
e o próximo slide para sintetizar o seu relato para a sua apresentação no GE. E este slide, ele possui um timer para que você também possa fazer a gestão do tempo da sua apresentação. Aqui você vai clicar, apagar esse texto e listar de forma resumida os objetivos da sua implementação. Por exemplo, promover o engajamento e melhoria da aprendizagem, e aí você faz a descrição do texto. No próximo tópico, você vai colocar a estratégia ou estratégias que você utilizou para a sua implementação. Por exemplo, dentro dos roteiros, nós vimos estratégias de autoavaliação e feedback. Aqui você vai descrever de forma sucinta como ocorreu a implementação, certo? Então, uma breve descrição de como aconteceu a implementação. Aqui você vai colocar os seus dados, então você vai apagar os textos, onde diz digite aqui, digite o nome da escola e vai colocar os seus dados. De forma sucinta, você vai trazer os resultados alcançados com a implementação e uma reflexão final. Esse e o próximo slide, eles servirão para apresentação dentro das reuniões de feedback e compartilhamento, como comentei. Aqui nas evidências, você vai anexar uma, duas fotos da sua implementação, ou um áudio, uma escrita de alguém que participou ou observou a sua implementação. Então, esses dois slides serão utilizados para a sua apresentação nas reuniões de feedback e compartilhamento. E o próximo slide, ele traz aqui alguns documentos, na verdade são três: termo de cessão de direitos autorais, termo de uso de direito de imagem e termo de uso de imagem para menores de idade. Caso você queira que sua prática possa vir a ser compartilhada dentro do grupo de estudos formadores em ação, você pode imprimir esses documentos, assinar, colocar eles no Google Drive ou como foto aqui dentro do relato de implementação. Então, por exemplo, se você subir esses documentos no seu Google Drive, você pode colocar o link aqui dos documentos. Ou você também pode criar mais um slide aqui no relato de implementação e anexar esses documentos como uma foto. Então, você faz a impressão desses documentos, assina, tira uma foto, baixa no seu computador e insere aqui dentro do relato de implementação. Por exemplo, inserir imagem, fazer upload do computador. Então, aqui, esse vídeo ele teve como objetivo trazer aí uma breve explicação e orientações do relato de implementação. Após o preenchimento integral total do relato de implementação, voltamos ao Google Sala de Aula para fazer a entrega desse trabalho. Então, relato de implementação preenchido, clicamos aqui em entregar, e aí vai aparecer essa caixa de mensagem dizendo: entregar a atividade? Um anexo será enviado para a atividade avaliativa 2, relato de implementação. E clicando em entregar, o professor formador receberá via Google Class o seu relato de implementação para o devido feedback e correção. Qualquer dúvida, também fale com o seu professor formador para que ele possa te trazer orientações mais específicas, sanar suas dúvidas em relação a esse documento e conte sempre conosco para que você possa finalizar a sua caminhada dentro do grupo de estudos formadores em ação. Lembrando que a certificação está condicionada à frequência mínima de 75% e entrega dos instrumentos de avaliação. Desejamos uma excelente finalização de jornada. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês, professores, cursistas da temática do engajamento para a aprendizagem. Você também pode falar com a tutoria de formação que acompanha a temática de engajamento para demais orientações, assim como falar diretamente com o seu professor formador. Um abraço e até mais!